Sem paraquedas. Até teve paraquedas que pagaram a multa, né? Pode-se entender que a multa era um paraquedas, né? Agora, o Mauro César Pereira, tudo indica que o Flamengo não vai colocar no jogo os jogadores que estiveram nas suas seleções na data FIFA. Isso tem essa informação? o que está na mídia aí é um time esboçado sem esses jogadores. Mas não sei se o Felipe Luiz está driblando o X9, o famoso X9, né? Pode ser também. De repente o Felipe Luiz está dando migué. Ele vaza uma escalação e na hora vai com outra. Você acha que isso é possível? Claro. Pelo que você está apurando, não. Vamos lá, Felipe Luiz jogou no Flamengo esse tempo todo. Tirando o Jorge Jesus, que trancava o CT, não entrava ninguém no CT. Ninguém entrava no CT sem autorização dele. Agora, o dirigente vai levar alguém para conhecer, para tirar foto. Na hora do treino, pode ir no dia que os caras não estavam lá. No dia do treino, só entrava quem trabalhava no CT. O português foi bem rigoroso. Então, não tinha essa história. Depois, todos os técnicos por lá passaram, o cara treinava um time e vazava. Quer dizer, alguém vazava. O Felipe Luiz conviveu com isso tudo. Então, ele sabe como funciona certamente, não é bobo. Então, já deve ter tomado suas medidas ali, imagino. Pode ser que seja o caso. Vamos saber na hora, né? Se realmente vai ser... Porque como é que isso vaza? Ele treina um time, alguém observa e passa para o repórter. Lembrando sempre, o repórter que dá a escalação, ele não está fazendo nada errado. É digno de elogios. Ele recebe a informação. O trabalho do repórter é ter informação e publicar. Ah, mas atrapalha o time. Problema do clube. O repórter não tem que colaborar com clube nenhum. Ele tem que fazer o trabalho dele. É notícia, informação ele vai dar. O clube que tem que tomar seus cuidados para não vazar. Né? E daí criou-se esse personagem, o X9, que eu acredito que não é uma pessoa, claro. É mais uma pessoa em diferentes momentos que acabam passando informação para A e para B. Então a gente vai saber mais na hora. Se for essa escalação, também faz sentido porque, vamos lá, o Gerson jogou o jogo todo, né? O Pulga jogou também. O De La Cruz jogou o segundo tempo. E também é um cara que fisicamente vem meio lá, meio cá. O De La Cruz jogou o segundo tempo? Segundo tempo, primeiro Arrascaeta. Cada um jogou um tempo, um no lugar do outro. Primeiro o Arrascaeta, depois o De La Cruz. O Varela está com uma lesão no ombro, é dúvida. Mas o Wesley, que vinha treinando, é o titular no momento. Quem mais? Fabrício Bruno não jogou. Esse eu acho que até pode ser que entre em campo, né? Não jogou. Estava em Brasília na terça-noite. Acho que ele pode jogar quinta-feira. Não correu, só treinou. Então eu imagino que talvez o Fabrício jogue. E os demais, um ou outro no banco. Talvez Arrascaeta no banco, De La Cruz, não sei. O Gerson parece que ele vai poupar. O Gerson vem jogando todos os jogos, né? Vai segurar para o domingo. E ele treinou um time sem esses caras, né? Ele vem treinando um time sem eles durante a semana inteira. Então é possível que ele realmente use um time diferente e domingo ele coloque o que ele considera a força máxima, né? E você acha que ele está certo, Mauro? De poupar, tá, né? Porque o jogo de domingo agora é o mais importante para o Flamengo. Ele dá para brigar pelo brasileiro. Vamos lá. Tá longe. O Flamengo tem chances remotas de ser campeão brasileiro. E o Flamengo depende só dele para ganhar a Copa do Brasil. Então, obviamente, depois de todas as bobagens que foram feitas no brasileiro, especialmente aquele time reserva contra o São Paulo, quando era líder com um jogo a menos, que foi uma pataquada histórica, o jeito agora é priorizar a Copa do Brasil, não tem jeito. É diferente do Corinthians, que briga para não cair. Agora, se o Flamengo estivesse ali junto do Palmeiras e do Botafogo, embolado ali pertinho, aí seria outra história. Aí eu acho que teria que priorizar o jogo de hoje. Mas ele depende de uma série de situações. O Fortaleza, o Flamengo já pode passar pelos próprios esforços. Já podia, com o empate de ontem, mais ainda, né? Ele pode alcançar. Tem 2 jogos a menos em relação ao Fortaleza. Se ele vence esses jogos, já passa o Fortaleza. E tem um confronto direto entre os dois lá no Ceará. Agora, para alcançar o Palmeiras e o Botafogo, ele tem que vencer os jogos, depende de tropeços dos dois. Então é muito difícil. Aí tem que priorizar o que ele tem, que é a Copa do Brasil. O Corinthians tem uma situação diferente, ele tem que fugir do rebaixamento, né? Então fica aí essa dúvida. Para o Flamengo me parece que não. E ele treinou outro time, como eu falei, esse tempo todinho. Foi o time que ele treinou mais tempo, foi esse time com reservas aí, que deve ter, pelo que se especula, o Léo Ortiz no meio campo com o Alan e o Alcaraz, e o Michael, o Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabriel. E aí na defesa, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. Isso, né? Rossi no gol. E aí a gente tem até que falar também, né? O Alan deve receber uma chance. Tava saindo notícia que o Alan tava insatisfeito. Insatisfeito tá a torcida do Flamengo com o futebol que o Alan tá mostrando. Mas depois eu vi alguma coisa também dele negando e tal. Teve um boato que ele queria ir embora, que pediu pra sair, mas depois eu vi também que tinha negado. Essas coisas. Que poderia até voltar pro Atlético Mineiro, né? O Atlético vai pagar de volta, o Flamengo pagou nele? O Flamengo pagou 8 milhões de euros, né? E assim, se ele realmente jogar,
ele estaria passando de novo à frente do Everton Araújo. Tem que ver como é que ele está treinando com o Felipe Luiz. O Alan, até eu estava outro dia vendo dar um texto do André Rocha, ele definiu bem. O Alan não é aquele volante de forte marcação, que a torcida às vezes gosta, tipo o João Gomes, carrapato, briga e tal, desarma. Ele é um cara mais de toque, controlar o jogo, controle de jogo, troca passe e tal. Não é esse cara, é mais de interceptar do que desarmar. Então, assim, esse cara ele tem que estar bem treinado, com mais confiança. Ele é um bom jogador. Agora, tem muito isso. O cara é volante, não é esse cão de guarda, como se diz. Somente no Flamengo. Esse pitbull, o pessoal já pega uma certa implicância. Mas ele tem qualidades, ele é um bom jogador. Agora, tem que recuperar a confiança, tudo. Talvez, se o Felipe está tentando recuperar o Gabriel, ele pode tentar recuperar o Alan, por que não? Né? Que é um investimento do clube e um jogador que não deu retorno técnico ainda. E a função de todo técnico é tentar recuperar o jogador que não está bem, claro. O cara é um ativo do clube, como se diz. A gente tem, eu vou ler aqui pra vocês quanto cada jogador do Flamengo jogou nessa data FIFA. De La Cruz não jogou contra o Peru, mas jogou 45 minutos contra o Equador. Esse aí, vai falando, esse aí, se talvez o Flamengo não tivesse colado com Botafogo e Palmeiras, eu acho que jogaria. Você acha que o De La Cruz jogaria? Jogou só 45 minutos. Verdade. Completa os outros 45 minutos aqui. Arrascaeta jogou 90 minutos contra o Peru e 45 contra o Equador. Esse, pra mim, é o grande perigo. Porque ele já não vai muito bem fisicamente. Já jogou adoidado lá pela seleção do Uruguai. Contra o Equador ele jogou mal, nossa senhora. Foi vaiado, né? Saiu no intervalo. Assim. Todo mundo foi vaiado, né? Foi, o Uruguai tá jogando muito mal. A seleção toda foi vaiada. Aí a gente tem, mas jogou muito. Provavelmente não vai nem pro banco hoje. Esse aí tem que ter cuidado mesmo. Esse tem que cuidar. A quantidade de lesão que ele tem. Varela jogou 90 minutos contra o Peru, não jogou contra o Equador, porque o Mauro disse que sentiu aí o ombro. Plata atuou 66 minutos contra o Paraguai e 89 minutos contra o Uruguai. Também não tem que ir pro jogo. Gerson, 45 minutos contra o Chile e lindos 90 minutos contra o Peru. Pode rir, bobão. 90 minutos esplêndidos. O Peru bateu muito? Eu vou dizer que comigo o Peru não para de bater, irmão. Valeu, Caio. É o Léo Gnome. Pulgar não jogou contra o Brasil, mas jogou 84 minutos contra a Colômbia. Também tira, velho Vamp. Vai tá fora. Fabrício Bruno não foi utilizado. E é importante deixar claro também, que é uma boa informação pro Flamengo e péssima pro Fluminense, que o Thiago Silva segue sendo desfalque no Fluminense. Desde que o Thiago Silva chegou, ele foi muito bem no Fluminense. O zagueiro chegou a treinar no gramado no último fim de semana, mas não tá totalmente recuperado. Só foi dois jogadores para a seleção, né? O John Arias e o Bernal, uruguaio. Foi pela primeira vez, mas não jogou. O Arias foi titular, né? O Arias jogou bastante. Agora é aquilo que eu falo, né? Não tem dinheiro que pague roubar o Vampeta nas apostinhas que a gente faz. Mas eu já mudo o meu discurso, porque tem sim dinheiro que pague, meu amigo. Porque com a loteria